Oi, tudo bem? Aqui é a tia Nath, voltando, né? Trazendo aqui mais um dia de vídeo para vocês. Hoje um vídeo um pouquinho diferente, né? Uma conversa mais com os pais. É, Aconteceu um imprevisto, por isso que eu tava sumidinha, um imprevisto de 9 pontos. Mas eu tô bem. Obrigada para quem perguntou. Não tô podendo escrever ainda, né? Fazer alguns trabalhos manuais ainda não tô podendo, mas já tô bem melhor. Muito obrigada para vocês que sentiram falta dos vídeos. Eu fiquei super feliz porque é uma demonstração, né? Poxa, cadê os vídeos da Tia Nath, né? De que vocês estão participando, estão fazendo em casa, eu fico super feliz. Hoje eu trouxe aqui uma frase que eu queria ler para vocês e explicar para a gente poder ter um pouquinho essa conversa. A frase é assim, ó: o brincar ele é fundamental para a construção da autonomia da criança. A frase por si só já não precisa nem explicar, que dá para entender, né? O brincar ele é fundamental para a construção da autonomia da criança. Então isso quer dizer o quê? Que o brincar é de suma importância, né? Além de, às vezes a gente pensa, brincar, deixa a criança lá com os brinquedos e tudo bem. Isso é importante? É legal? Ele gosta? Sim, é importante, é legal e a criança também gosta. Porém, o estímulo dirigido, ele tem outra pretensão, né? Na escola mesmo a gente faz o ensino dirigido e totalmente pensado para as crianças, no desenvolvimento delas, né? Então, por que o brincar é totalmente importante, fundamental, né, na construção da autonomia da criança? Porque brincando, ela vai estar inserida com outras crianças, vai estar aprendendo, vai estar ensinando também. É importante também porque brincando, eles vão estar fazendo descobertas, vão estar aprendendo coisas novas e diferentes. E isso é de suma importância na primeira infância até os 7 anos, né? E eu também trouxe aqui uma outra coisinha, uma outra frase, né? A primeira infância, ela é um período no qual está criando as bases principais na vida da criança. Quais são as bases principais? Emocionais, físicas, mental, né? Então, assim, é de suma importância. Então, a gente pensando em tudo isso, a gente desenvolve atividades, né, que as crianças já conheçam, que as crianças algumas já fizeram, né? Outras novidades que também é legal. Então, é pensando em tudo isso que a gente desenvolve esses vídeos para vocês. Mesmo porque, né, depois da pandemia, a gente teve que ficar distante, é uma forma que a gente encontrou de ficar, não fisicamente, né, mas assim, através da internet, um pouquinho perto de vocês. Então, às vezes eu sei que tem pais que não mandam fotos, mas eles fazem, porque sabe da importância, né? E aos pais que ainda não entenderam essa importância, por isso que eu tô trazendo esse vídeo, né? Porque vocês podem acreditar, é de suma importância. Depois eu vou deixar um videozinho até aqui para que vocês possam dar uma olhada nesse vídeo, que é muito explicativo, é muito interessante, e aí vocês podem até estar vendo, tá bom? No vídeo de hoje eu vim trazer uma espécie de agenda, assim, né? Eu vou colocar aqui para nós todas as atividades que as crianças precisam ter no caderno de casa. Caderno de casa, o que é, Tia Nath? Como que é? Eu não tô lembrada. Lá no começo do ano, quando as crianças entraram na escola, todos levaram caderno de lição de casas, né? Então, o caderno de lição de casas foi para a escola e agora ele está indo para sua casa para ficar com você, porque a Tia Nath está desenvolvendo atividades aqui através do YouTube, e aí você vai pegar a atividade que a Tia Nath vai explicar e vai fazer em casa com o seu filho. Todos da turminha da Tia Nath devem ter a mesma atividade. Tia Nath, por que é para fazer no caderno de casa, não numa folha de sulfite? Porque depois, eu creio que tá acabando tudo isso, vocês vão retornar e vão levar o caderno de lição de casas. E é através do caderno
que as atividades não vão estar perdidas, vocês terão um registro da criança e que eu vou poder ver o desenvolvimento deles, a participação da família, como que foi que vocês desenvolveram. Então, assim, é muito legal e muito importante para mim e para vocês também terem um registro da criança, né? Então, pensando nisso, eu peguei todos os vídeos que eu passei lição de casa e vou colocar aqui para vocês, tá? Então, é o seguinte, teve pais que não conseguiram desenvolver as atividades de casa. Não tem problema, esse vídeo aqui é para ajudar os pais que estão trabalhando muito e não conseguiram visualizar os vídeos anteriores. Mas é importante que vocês possam depois visualizar os outros vídeos, né? Mostrar para a criança, porque eu passo outros tipos de atividade. Às vezes eu conto história, às vezes eu canto uma música. E é bom também que eles possam me ver, né? Assim a gente fica um pouquinho mais perto. E a criança não fica com aquele pensamento, né? Poxa, cadê minha tia? Né? Nunca mais a vi. E então a gente pode ficar assim um pouquinho mais perto, tá? Então vamos lá. Eu anotei aqui. Eu escrevi aqui no computador, porque eu ainda não tô podendo escrever, né? E aí eu vou passar pra vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira atividade que eu passei foi a atividade dos patinhos coloridos. Nós cantamos a música do patinho colorido e aí depois nós fizemos a atividade. Então, a nossa primeira atividade foi dos patinhos coloridos. Como que vocês vão fazer em casa? Vai pegar o caderno de desenho, né, na horizontal, deitado, você vai desenvolver a atividade lá. Nessa atividade teve todo um contexto, nós cantamos, nós trabalhamos as cores, e aí na sua casa, se você tiver com um tempinho assim, né, mais curto, você pode fazer o quê? Trabalhar as cores aí com as crianças. Então, eu fiz um patinho. Fiz 4 patinhos das cores vermelho, amarelo, verde e azul. E são dessas cores que vocês precisam fazer também, tá? Então, eu fiz os patinhos. Tia Nath, eu não sei desenhar um patinho. Faz assim, ó, um número 2. Uma dica, tá? Faz um número 2. E aí você contorna esse número 2, deixa ele mais gordinho. E aí você vai conseguir fazer um patinho. Tia Nath, esses patinhos precisam ser coloridos? Sim, um patinho vermelho, um amarelo, um azul e um verde, porque nós estaremos trabalhando as cores através desses patinhos, tá? Então, faz os patinhos, brinca lá com eles. Tia Nath, eu não tenho folha colorida, e agora? Pinta se você tiver folha sulfite, pinta inteira a folha de sulfite das cores que você precisa, espera secar e depois você faz os patinhos em cima dessa folha. Não tenho tinta, tenho canetinha, tenho giz de cera, pode estar utilizando, tá bom? Para vocês conseguirem obter a cor. Fez os 4 patinhos, depois a gente vai fazer uma mistura de cores. Então, eu vou colocar pingos de tinta nessa folha. E aí, eles vão espalhar com a mão, vão fazer uma mistura de cores. Aí, em cima dessa mistura de cores, você vai colar os patinhos, porque os patinhos, eles ficam felizes na lagoa, e na lagoa colorida, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira atividade. Se você quiser entender melhor dessa atividade, como foi que eu fiz, tem o vídeo lá no YouTube, tá bom? Aqui no YouTube, né, no caso. Aqui no YouTube, tá bom? Nossa segunda atividade, vamos lá. Primeira atividade, patinhos coloridos. Segunda atividade, pintura com barbante. Como que eu vou fazer essa atividade? Também no caderno. Na folha de trás, na próxima folha, né? Não na mesma folha atrás, porque senão com tinta pode rasgar. Então, na próxima folha, eu vou colocar pingos de tinta em toda a folha. Toda a minha folhinha. Vou pegar um barbante, vou sentar com meu filho e a gente vai brincar de passar o barbante sobre a folha. E aí vai fazer um caminho super legal e uma pintura diferenciada, que é essa proposta que o barbante traz pra gente. Nossa segunda atividade, pintura com barbantes. Vamos para a nossa terceira atividade. Todas essas atividades tem aqui no YouTube, tá bom? No nosso canal. Terceira atividade, borboletinha mágica. Nós cantamos a música da borboletinha, a Tia Nath contou uma história super legal da lagarta que vira borboleta. E aí, a gente vai construir a nossa borboletinha no caderno. Como que nós vamos construir?
Vamos pegar uma folha, né? Lembrando, não vamos pegar aquela mesma folha para não estragar a primeira atividade, a atividade anterior. Vamos para a próxima. No caderno na horizontal, nós vamos dobrar a folha do caderno ao meio. Ah, tia Nath, a folha vai ficar feia porque vai dobrar. Não, não precisa vincar bem forte. Só dá uma dobradinha aqui ao meio para facilitar no meio da atividade, tá? Então tá bom, então aí dobrou a folha ao meio, na metade da folha você vai desenhar a borboletinha para poder ter um sentido, para poder limitar o espaço. Limitou, fez isso, vai colocar pinguinhos de tinta e aí o que você vai fazer? Você fez o desenho da borboleta, pingou os pinguinhos de tinta, vamos dobrar essa folha. E aí que você vai falar para a criança que vai acontecer uma mágica. Uma mágica, mamãe é mágica. A tia Nath te ensinou uma mágica para mamãe. Então, vocês vão abrir e aí vai espelhar, né? O desenho vai espelhar e vai assim construir a borboleta mágica, a borboleta colorida, tá? Nossa quarta atividade é aquário sensorial. Nessa atividade, nós trabalhamos a coordenação motora fina através do pregador, né? Eu fiz um peixinho que ele abria a boca, nós cantamos, foi super legal. E no fim da atividade, eu deixei uma atividade para casa, que foi o aquário sensorial. No caderno de casa, na horizontal, vocês vão pegar um pratinho. Eu, nessa atividade, utilizei um pratinho de isopor. Mas aí na sua casa, se você não tiver, você utiliza o que você tiver. Nunca deixe de fazer as atividades porque vocês não têm determinado material. Vocês podem estar adequando à sua casa, né? Então, tia Nath, eu tenho um pratinho redondo, posso utilizar. Tudo bem, usa ele. Tia Nath, eu não tenho, tudo bem também, faz direto na folha, tá bom? Só não deixe de fazer, limita lá, faz um quadrado, ou coloca palito, né, de sorvete, se você tiver, só pra ficar legal, diferente você colocar a sua personalidade juntamente com a criança. Então, o que eu fiz? Eu fiz um peixinho. Tia Nath não é desenhista, tá? Mas eu consegui fazer um peixinho. E aí eu pintei toda a folha de azul. Então a criança vai pintar o quadradinho, né, do aquário de azul. Filho, vamos lá, vamos pintar o azul. Pega o azul da cor do mar, tal. Vamos pegar, vamos pintar. Pintou, vamos colocar o peixinho. Eu fiz assim, para as pedrinhas do meu aquário, eu utilizei feijão, já que é um aquário sensorial. E aí, pode colocar algumas plantinhas também lá no aquário do peixinho, que ele fica feliz. Você pode pegar plantinhas de árvore ou você mesmo pode fazer, né? Tentar fazer e pintar e colocar lá, tá bom? Então, esse foi o meu aquário sensorial, que também tem vídeo aqui. E que vocês possam reproduzir o de vocês, tá? A nossa quinta atividade foi formiguinhas com o dedo. Então foi assim, eu contei uma história da formiga e da cigarra, e aí foi super legal, né? Eu adorei me divertir contando pra vocês. E aí depois a gente pegou eu pego uma folha de sulfite e vocês continuam no caderno de casa. Com o dedinho, as crianças vão molhar na tinta e vão pressionar uma bem do ladinho da outra, vai fazendo em toda a folha. E assim vai construir as nossas formiguinhas. E aí a gente vai falar para a criança que foi a formiguinha da história que a tia Nath contou, né, da formiga e da cigarra, que a formiga era uma boa ajudadora, ela estava sempre trabalhando, que foi assim que eu contei lá na nossa história. Então, todas as atividades têm um porquê, tem um contexto, tá? Então, depois que eu fiz as formiguinhas, eu peguei folhas de árvore e colei também, porque na história fala que a formiguinha pegava e levava os alimentos, tá bom? E aí ficou bem legal, depois eu só fiz umas anteninhas. Se vocês quiserem visualizar como ficou, vocês podem ver aqui o vídeo. Esse vídeo eu vou depois deixar aqui toda a lista de atividades para vocês, tá? Para vocês não esquecerem, não terem que ficar parando o vídeo para ver se vocês têm todas as atividades com as crianças. Sexta atividade, pintinho amarelinho. Foi pintura com garfos
e a gente também colou milho de pipoca. Como que foi? Eu construí o pintinho com o intuito dele trabalhar a coordenação motora. E aí a gente foi lá, comeu as minhocas e tal, foi super legal. Depois, no fim dessa atividade, eu passei a atividade para casa, que foi do pintinho amarelinho, e a gente ia construir o pintinho e pintar ele com o garfo. Então, em um recipiente, coloquei a tinta amarela, peguei o garfo, pressionei na tinta e fui pressionando no desenho. Vamos trabalhar a cor amarela, dar ênfase, né? É a cor do pintinho amarelinho, pode cantar música, para ser um momento prazeroso e legal. E aí, eu pintei todo o pintinho amarelinho através da pintura diferenciada, que é com garfo. Depois eu colei o milho sobre o pintinho amarelinho, porque o milho é amarelo e a gente tá trabalhando no amarelo. Vamos ver a próxima atividade, a 7ª atividade. Leão, que foi pintura com garfo também e folhas secas. Então, no leão a gente também trabalhou a coordenação motora e nós colocamos pregadores em toda a juba do leão. No fim, nós construímos o leão no caderno de desenho. Super fácil, né? Faz um círculo, uma juba bem grandona, e aí você desenvolve aí um olhinho, um narizinho bem bonito pro leão do seu filho. E aí, nós fizemos a pintura com garfo, nós fizemos mistura de cores, e aí apareceu o laranja. E aí a gente vai lá no leão com o garfo, pressiona todo o rostinho do leão com laranja do leão. E aí, depois eu peguei algumas folhas secas que já estavam caídas no chão e colei em toda a juba do meu leão. Então ele ficou com uma juba bem bonita de folhas secas laranja, amarronzada e o rostinho todo laranja através da pintura com garfo, tá? Nossa próxima atividade, que é a 8ª atividade, foi do jacaré. Nós fizemos uma atividade do jacaré super legal também. Trabalhamos também coordenação motora fina. E aí, nós construímos o jacaré no nosso caderno de desenho com as mãos. Então, vamos passar o verde na mão, o verde do jacaré, o verde do sapo. Vamos comparar as cores. Olha, filho, o sapo é verde, o jacaré também é verde. E nós vamos construir o nosso jacaré. Então, vamos lá, passou, sentiu a textura, sentiu o verdinho. Depois nós vamos colocar no caderno. Uma mão assim e a outra assim. Vamos deixar assim. E aí, assim, você vai conseguir construir o seu jacaré, assim como eu fiz no vídeo, tá? Se você tiver dúvida como construir, você pode dar uma olhadinha aqui no nosso canal, que tem lá, então é bem fácil. Colocou uma mãozinha assim, a outra assim, bem juntinha, vai estar dando para construir o jacaré. E a nossa 9ª atividade foi a semana das atividades de festejo junino, né? Nós teríamos a nossa festa super legal lá na escola. A gente já tinha planejado tudo, mas nós mesmo assim não deixamos de brincar, comemorar e fazer as atividades relacionadas, né? Então, nossa 9ª atividade foi fogueira com as mãos, a mistura de cores, né? A Tia Nath também fez um milho de dobradura super legal. Confere aqui embaixo, tá bom? Os nossos vídeos. E como que nós fizemos? A nossa atividade de festejo junino. Vamos pintar a mão A gente fez mistura de cores aqui, né? Então, uma mão de vermelho, uma mão de amarelo. E aí, a gente vai colocar a mão da criança e a outra, assim, uma sobre a outra. E aí, nós vamos descobrir o laranja através da mistura de cores, que são as cores do fogo, né? Aí, eu fiz as madeirinhas embaixo para deixar bem característico de fogueira. E coloquei também milhos de pipoca, porque eu coloquei os meus milhos de dobradura, né? Como se a fogueira tivesse feito a pipoca. E aí, essas foram as nossas atividades. E também teve mais uma, que foi... A gente pega o caderno de desenho, uma folha, e a gente vai colocar a
a tinta sobre a folha e vamos colocar o plástico por cima. E aí a criança vai poder mexer lá na folha e não sujar a mão. Pintura mágica também, tá bom? Espero que vocês possam fazer as atividades, que vocês possam reproduzir e todos têm que ter no caderno de desenho, tá bom? Depois eu vou amar revê-las. Um beijo pra vocês, vou deixar tudo aqui embaixo, todas as atividades certinhas pra vocês acompanharem, tá bom? Um super beijão, tchau, fiquem com Deus!